Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa no nosso canal. Hoje é o quinto domingo e eu sempre aviso ao pessoal que segue o canal, que assiste os programas, que quando acontece de ter o quinto sábado ou quinto domingo, eu convido alguém de forma avulsa, mas eu costumo dizer sempre naquele mesmo nível dos outros convidados, né? Então hoje estarei aqui com o querido estudioso espírita Thales Argolo, das Minas Gerais de Chico Xavier, mas o Thales é um amigo ao longo do tempo, né? A gente troca muita figurinha e eu descobri no Thales também, tanto quanto eu, um estudioso da obra de um cara que não é espírita. E eu quero salientar bem isso aqui, não é? É espiritualista, que é o grande filósofo italiano Pietro Baldi. Tá? E a gente sabe como é o movimento espírita, né? O pessoal é muito, às vezes, assim. Eu quero de antemão, por favor, esse canal é meu, eu sou independente, né? Não está vinculado a nenhuma instituição espírita, a nenhum grupo, a nenhum órgão de divulgação. Então, por favor, poupem-se daqueles comentários. Olha, mas Pietro Baldo não é espírita. Eu sei, tanto que estou dizendo aqui. Olha, mas houve aquela questão da cepa. E o Herculano Pires, que a princípio admirou a grande síntese, escreveu aquela carta para Pietro Baldi. Eu sei, né? Eu vou dizer e explicar por que eu vou dizer assim, né? Se você sabe, imagine eu. Mas o imagine eu não é por evolução, é porque eu tenho 58 anos de idade, 40 de espiritismo. Já li tudo, eu sei dessas querelas todas. A gente vai conversar aqui com o querido Thales, tá? De uma forma fraterna, extraindo o melhor, porque a obra de Pedro Baldo é grandiosa. Uma obra que foi elogiada por Carlos Torres Pastorino, por Monteiro Lobato, uma obra que recebeu encômios, elogios de Ernesto Bojano, Albert Einstein, sim, Gino Trespioli. Então, pelo amor de Deus, né? E do mundo espiritual, o Balde foi chamado de anjo em grilhões de carne, né? Espírito através de Chico Xavier. Augusto dos Anjos fez um poema reverenciando a grande síntese. E o Emmanuel, uma mensagem longa para o Chico Xavier, dizendo que a obra do Balde, a grande síntese, é o evangelho da ciência. Então, por si só, nesse arrazoado que eu fiz aqui, trazendo esses nomes todos, isso revela que não é uma obra qualquer, embora não é espírita, né? Mas a gente não pode conversar um estudioso da obra de Ubaldi com outro, né? E sem misturar as coisas, né? Tá bom? Então, pessoal, vamos iniciar elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade e que possamos, na noite de hoje, relembrarmos dessa figura maravilhosa, o grande místico da Úmbria, espírito franciscano, e que deixou como legado uma obra imensa, uma obra maravilhosa. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, não é só esse programa hoje com o Thales, eu tenho 8 programas já. A cada sábado, um programa diferente, com um convidado diferente. A cada domingo, idem. Procurem aí no canal os programas com os maiores divulgadores do Espiritismo e sobre temas, biografia, história. Está aí à disposição de vocês, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui meu convidado, né? A primeira vez que eu faço uma live com ele, né? Meu querido Thales Argolo. 2 minutinhos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui. Como eu falei,
com Thales Argolo, das Minas Gerais, do Instituto C, uma noite para lá de especial. Vamos conversar sobre a vida e a obra de Pietro Baldi, esse grande místico da Úmbria. Posso afirmar, eu acho que o Thales concorda, um grande apóstolo do Cristo. Tá? Então, meu amigo Thales, boa noite. Tudo bom, Thales? Como vai você? Boa noite, Bruno. Boa noite, amigos. Tudo bem, graças a Deus. Para mim é um prazer muito grande poder compartilhar, né, trocar ideias e conversar sobre a vida dessa criatura, dessa alma que admiramos muito e que faz parte, assim, daquele hall de almas que amamos verdadeiramente, esses grandes apóstolos, esses grandes missionários do Cristo. Thales, o meu reencontro com você, eu acho que é um reencontro, viu? Que a gente tem uma similitude de gostos, de leitura, né, de Sim, pontos da doutrina, e Petrobaldo foi até uma revelação. Porque você sabe, Thales, a gente não encontra todo dia no Espiritismo quem gosta de estudar ou estudou a obra de Ubaldi. sim, é verdade. As partes controversas, porque o Baldi não era espírita, era espiritualista. Eu fiz uma breve introdução já. Na medida do possível, a gente vai trazer um ponto ou outro aqui. Mas, Thales, antes de mais nada, você é um baiano, né? Que mora em Belo Horizonte e faz parte do Instituto C. Por favor, em que consiste o Instituto C? O Instituto Ser começou seus trabalhos por volta de 2010, né? Assim, acabou ganhando uma amplitude até em nível nacional, com a participação do Haroldo Dutra Dias, né? Que estava muito presente ali no começo. Então é um trabalho muito voltado para o estudo do Evangelho, para a divulgação do Evangelho, à luz do espiritismo, mas muito associado com os aspectos da arte espírita. Né? Sempre aquela proposta de trazer o estudo, trazer a fundamentação, trazer a revelação divina nos seus três aspectos, primeira, segunda e terceira revelações, mas sempre associado à questão da sensibilidade, à questão dos aspectos do sentimento, tanto que também um trabalho que ficou muito conhecido no movimento à época por volta de 2010, não sei o ano exatamente, foram seminários litero-musicais, né? A gente teve o do A Caminho da Luz, Paulo Estevão, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, são todos materiais que estão disponíveis na internet, assim, são materiais maravilhosos, né, de profundidade de estudo e arte, né, composições artísticas, música, pintura mediúnica, enfim. Então é um trabalho de evangelho vinculado à proposta de sensibilização do ser através da arte. Aquele seminário litero musical, todos são muito bons, mas a minha É, preferência é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. é lindo, né? Lindo. Fantástico. E também a Caminho da Luz, aquela coisa das quatro raças, né? Sim, Então é belíssimo, belíssimo. é. Mas, meu querido Thales, aí vamos lá. A gente vai tratar hoje de uma personalidade, né? Um expoente de uma nobreza, né? De um grande filósofo. Eu queria saber, antes da gente ir para a biografia, para a obra do Baldi, o que é que atraiu meu amigo Thales Argolo para conhecer mais Pietro Baldi, né? O que é que te chamou a atenção na mensagem desse grande místico da Umbria? Por volta de 2003, quando eu tinha meus 19, 20 anos, eu tive o primeiro contato com a obra do Balde e foi um contato de resistência, eu diria, porque focando em aspectos que geraram as polêmicas, né? As polêmicas que são até bem conhecidas do movimento espírita. Mas com o passar dos anos, eu tive contato com um podcast específico de um grupo de amigos do Portal Pensar, que eles gravaram em torno da obra A Lei de Deus. Estava no auge do podcast do Ser também, então eu fui escutar esse podcast A Lei de Deus do Pietro Baldi e gostei muito. Achei é uma boa introdução à obra do Baldi, inclusive a leitura do livro A Lei de Deus. Eu sei que você gosta também, né? É um livro assim mais fluido, de linguagem mais simples. São palestras radiofônicas transcritas, então foi feito para ser mais, né, mais palatável, mais inteligível. Dessa escuta do podcast, eu me senti movido a ler a obra que eu já tinha ganhado há muitos anos. Eu tenho a grande síntese que eu ganhei de presente desde 2003. Eu só fui lê-la em 2015 e 2016.
E lendo a obra, né, tendo contato com a obra e mergulhando nela, aí vem a experiência que toca a gente, né? Eu acho isso muito interessante. Tem autores que você lê e você tem a impressão que você vai se envolvendo muito mais do que no nível puramente intelectual. A alma da gente parece que vai crescendo e subindo assim junto com o autor. A gente sente isso quando lê Leon Denis. Eu percebo, Leon Denis você vai lendo, parece que você vai, né, crescendo assim em amplitude, em visão cósmica. O Balde tem muito disso também. Eu lembro de relatos de amigos que começaram a ler a Grande Síntese, e a gente sabe que é um livro difícil, né? Aquela parte inicial que fala muito de física, de matemática, de química, evolução. Mas as pessoas às vezes vão lendo sem entender plenamente o que está sendo falado, mas aquilo envolve, mexe, a vibração é transmitida de alguma maneira, né? Então, isso é muito interessante. Você vê que a obra tem uma substância profunda que está muito além dessa aparente forma complicada, científica, né? Para ser palatável para a mente do homem científico moderno, né? Então eu acho interessante isso. É, o que me atraiu então foi escutar amigos falando sobre a obra, especificamente o livro A Lei de Deus, e depois a leitura do livro realmente me cativou. E aí eu comecei a leitura, né, de várias obras. Estou no processo de leitura, não li todas ainda, devo ter lido metade, pelo menos, das 24 obras dele. E é uma obra que merece a nossa atenção, eu diria, né? Que seja para concordar, que seja para discordar, mas é uma obra que merece a atenção de todos nós espíritas. Engraçado, Thales. Eu também, como você, despertei para a obra de Ubaldo aos 19 anos, né? Aos Uhum. 19 anos, eu pedi a Thales, pessoal, na medida que Thales fosse fazendo referência aí, você se referiu à Lei de Deus, né? De Que é uma Deus. obra linda, essa leve, né? Leve. De uma beleza, uma obra de evangelho, né? Sim. Sensacional. A grande síntese a gente vai falar aqui num capítulo à parte, né? Mas É. veja bem, Thales, muito obrigado, porque você verbalizou um sentimento que eu tive quando li a grande síntese. Olha, você é otimista demais. Se eu entendi 30% do que estava ali, mas mesmo esse pouco entendimento da obra, a gente é envolto, né, nessa psicosfera. Ali naquele momento você está lendo uma psicosfera impressionante. A É. obra essa substância espiritual que tem ali é uma coisa. O Pietro Baldi dizia, né? Ajuda a desenvolver a glândula pineal, a leitura das Sim. suas obras, já. Sim. É. Estudem na. Ele fala que a Grande Síntese é uma obra evangélica de roupagem científica. É basicamente isso, né? Ele quis vestir a mensagem evangélica da roupagem científica do homem científico do século XX, em Você vai essência. falar aqui daqui a pouco o que a Emmanuel diz dela, né? Sim, Você vai falar pois é. sobre isso. Mas Aham. vamos lá. Então, Pietro Baldi teve uma vida principesca, né? Então, herdou até herança, né? É, os pais, inclusive, uma coisinha só, Thales, que eu vou já te perguntar sobre o Sim. voto de pobreza, sua Uhum. vida franciscana. Mas, Franciscana. Thales, ele foi estudante e ele fez uma viagem para os Estados Unidos que não o agradou, não é? Aquele Assim que capitalismo ele se todo. forma, né, em direito. É, É, mas a tese dele, quando se forma em direito, tem a ver com o Brasil, né? Isso é interessante, né, Thales? exatamente. É. A expansão comercial e colonial da Itália para o Brasil. Não lembro o nome exatamente, mas é isso, né? Antes de ter contato com toda a questão mediúnica de revelação espiritual que veio através dele, ele já fez esse trabalho no nível acadêmico que relacionava a Itália ao Brasil. Então, não por acaso, com certeza. Pois é, me permita dizer que eu vejo nisso um substrato daquela coisa da programação reencarnatória. O Brasil Sim, estava ali na sua alma, não é uma coisa sim, impressionante. Mas vamos sim, lá, Thales. E ele, apesar dessa vida, me permita dizer assim, principesca, sim. ele vai fazer o voto de pobreza. E eu queria que você falasse como foi esse voto de pobreza e o encontro de Pietro Baldi com Francisco de Assis e Jesus, e em Cole Humberto, não é? Queria que Nicole você Humberto, na Perúdia. falasse sobre esse encontro também e o voto de pobreza. Sim.
O José Amaral, que foi um amigo do Baldi, escreveu uma biografia, está publicado junto com as Grandes Mensagens. Então, o volume Grandes Mensagens vem junto com a biografia do Baldi. Nessa biografia, ele vai trazer dois momentos, duas fases desse voto de pobreza. Uma primeira em 1927 e uma consolidação em 1931. Curiosamente, 27 é o mesmo ano em que o Chico Xavier começa a sua missão, né, na psicografia. 8 de julho de 1927. Mas o Balde vai abrir mão dos bens, ele vai transferir os bens do nome dele para o nome da família, ele não quer nada no nome dele já a partir de 27, mas é em 1931, depois de um processo de maturação interior muito grande, apesar dele ter toda essa vida principesca, né, que você estava falando, Bruno, aquilo não ressoava dentro dele. Ele tinha uma alma que não se associava a nenhum aspecto de materialidade verdadeiramente. Ele era herdeiro assim de dezenas de fazendas, eu não me lembro o número, 30 e tantas fazendas. Assim, era uma riqueza incalculável. Ele era realmente podre de rico, não é? Mas aquilo não preenchia, não satisfazia. Ele sentia um chamado para realizar alguma tarefa no âmbito de espiritualidade, e ele entendia que estar associado àqueles bens, ter que geri-los, seria um grande obstáculo para ele. Aquilo consumia a energia dele e ele não tinha talento nenhum para aquilo. Então ele decide, em 1931, efetivar esse voto de pobreza, inclusive prestando concurso para se tornar um professor de inglês numa escola no sul da Itália. Ele faz o concurso e passa na cidade de Módica, que fica na região não, na província da Sicília. Ele morava na Perúdia, né, lá na região de Foligno, cidade onde ele nasceu, e ele se muda para Módica, depois que passa nesse concurso. Isso por volta de. Isso é julho. Ele faz o concurso em julho de 1931. Em setembro de 1931, ele vai se encontrar com a sua família na cidade de Colle Umberto, na Perúdia. Colle Umberto ficava próximo a Foligno, a sua cidade natal. E em Colle Umberto, a família tinha uma propriedade, uma chácara, chamava-se em italiano tenuta, é a Tenuta Santo Antônio. Essa tenuta consistia numa casa e do lado dela tinha uma torre, né? Inclusive era no terceiro andar dessa torre que ele tinha os seus processos mediúnicos, né? De escrita dos textos. Então, quando ele se encontra por volta aí de setembro, acho que era por volta de meados de setembro, quando ele se encontra na Tenuta Santo Antônio, ele decide fazer esse voto. Esse voto, essa entrega de todos os bens de fato e, em definitivo, partir para a Módica. Depois que ele faz esse voto, efetivamente, ele tem uma experiência muito interessante, que é a que o Bruno está se referindo, que ele vai caminhar pela estrada ali de Colhe Humberto, próximo da propriedade, e ele vai subir uma colina. E nesse movimento de subida, ele vai acompanhado de uma testemunha muito interessante, né? Que é o cachorrinho da família. Então não havia nenhuma presença humana, ele foi fazendo lá o seu caminho. É muito bonita a descrição, está lá no livro Um Destino Seguindo Cristo, onde ele vai para uma paisagem, onde há umas oliveiras, a gente até lembra lá o Getsemane, né? Com Jesus e os discípulos. E no momento em que ele vai fazendo essa subida, ele descreve que ele começa a ter uma percepção mediúnica que ele talvez tivesse tido em outros momentos da vida, mas o grande despertar dele se dá nessa ocasião, por volta ali de setembro de 1931. Eu queria até, Bruno, pedir licença para ler um pedacinho do texto dele mesmo, ele Pode falar. relatando, sabe, assim, é tão bonito ver como que ele é honesto no relato, né? Eu acho outra coisa interessante do Pedro Baldi é a honestidade. Você lê aquele texto, você não percebe artificialismo, você não percebe tendência a fazer poesia barata por si apenas, né? É um coração que se abre e se coloca exposto nas palavras. Então, eu acho que é um aspecto também da obra dele que me chama muita atenção. Sentir a honestidade da alma dele colocada ali, né, à mesa para a gente poder apreciar e comungar com ela. Abre aspas. Continuou o caminho, com ele avançando duas formas paralelas, duas formas que ele não distinguia ainda com exatidão o que seria, né, quem seriam. Isto durou cerca de 20 minutos, pelo que teve tempo de controlar tudo e fixá-lo na sua memória, para depois analisar o fenômeno com a psicologia racional, positiva, independente de estados emotivos.
Continuou a observar. As duas formas não constituíam só uma indefinida manifestação de presença. Cada uma dessas formas transmitia à sua percepção interior uma típica e individual vibração, que a definia como pessoa. Foi assim que ele pôde logo sentir com clareza inequívoca, que à sua esquerda estava a figura de São Francisco e à sua direita a figura de Cristo. Eles se deslocavam com ele, caminhando. Mas não havia colóquio, nem transmissão de pensamentos particulares. A presença deles se concentrava, acima de tudo, numa solene afirmação da própria identidade individual. Não houve testemunhas humanas. Será que se tivesse havido, elas teriam percebido? Ou fora bom que não tivesse existido, pois assim poderiam ter paralisado o fenômeno? No entanto, a observação foi exata, só mais um trecho, até ao ponto de se notar. Houve uma pequena testemunha, e ela demonstrou ter sentido que alguma coisa estava acontecendo. Aquele homem estava acompanhado do seu cachorrinho, acostumado a andar à sua volta. Pois bem, naqueles poucos minutos ele se comportou diversamente do habitual. Ele se manteve à sua volta, ladrando para alguém ou alguma coisa que devia estar percebendo perto do dono. Sem este fato, não se explica tal comportamento excepcional, que não tinha outra causa aparente naquela solidão. Lembrando que estava sozinho o balde naquela paisagem ali das oliveiras com o seu cachorro. Aquele cachorro não podia falar e dizer o que havia percebido, mas era certo que demonstrava haver sentido qualquer coisa. Agora olha que lindo. Percorrido aquele trecho do caminho e aquele breve período de tempo, a alta tensão não pôde ser mais suportada e a visão se desfez lentamente. Não ficou senão o ambiente externo, aquele que os sentidos físicos normalmente percebem, somente as coisas que todos veem e às quais, porque se veem sempre, pouca importância se dá. O céu se fechou, tudo voltou a ser como antes, como se nada tivesse acontecido. A visão, no entanto, ficou indelével, gravada a fogo naquela alma, como uma queimadura de luz, uma ferida de amor que jamais o tempo poderá cancelar, feita de saudade, de uma contínua e angustiante espera para se reencontrar. A visão passou como uma arrebatadora paixão que queima, mas fecunda, deixando uma semente na alma. Para encerrar, ela ficou escondida, essa semente. Depois germinou durante sua existência terrena. Cresceu, frutificou, produziu novas sementes, para depois brotar, crescer, frutificar novamente noutro lugar, noutras almas, operando o milagre da multiplicação da vida em mais alto nível, no plano espiritual. Desde o momento em que aconteceu aquele fato interior, interessante, né? Muito da vida de Ubaldi é isso, são fatos interiores que o externo não percebe. Desde o momento que aconteceu aquele fato interior que não foi visto, talvez por mais ninguém a não ser ele, aquele homem não mais parou. Então é isso, né? Magnífica a A passagem. descrição, né? Já está aqui o livro, Não Destino Seguindo Cristo, para quem quiser, Isto. né? Capítulo 1, o voto. E que revela o franciscanismo também, como fragmentos de pensamento, paixão, uma obra Amém. linda, né? Mas, Thales, veja bem, esse encontro selado estava, né, com esses nobilíssimos espíritos, a missão de Pietro Baldi. Então, ele vai desempenhar essa missão e eu queria que você trouxesse aqui o início dessa missão com a recepção. Thales, você se referiu já, o Zé Amaral, tá? O Clóvis Tavares foram os biógrafos de Ubaldi. E tanto uma como outra biografia, para mim, eu reputo como daquelas maiores biografias que eu já li na minha vida. Tá? Estão enfechadas aqui no livrinho Grandes Mensagens,
onde tem as mensagens, que não é só essa primeira que a gente vai se referir, né? Mas a missão oficialmente, digamos assim, Thales, começa com a recepção da mensagem do Natal. Por favor, descreva esse início oficial dessa grande missão. Exatamente. Em 1927, ele chegou a escrever um texto que foi para, publicação. Hoje ele se encontra no livro Fragmentos de Pensamento e Paixão, que é o texto Os Ideais Franciscanos diante da Psicologia Moderna. Um texto muito, muito interessante, muito profundo. Mas é em 31, esse foi um texto de próprio punho, digamos assim, não foi, né, a inspiração talvez mais implícita. Mas em 1931, depois que ele faz o voto de pobreza, se desloca para Módica em setembro, vive lá o ano letivo até por volta de dezembro e tem o recesso de fim de ano, 2 semanas de Natal, passagem de ano, ele viaja de volta para sua cidade, para Folinho, se encontra com a família, vai com a família para Colhe Humberto, para Tenuta Santo Antônio, participa da ceia de Natal. Né? À meia-noite ele vai, se recolhe e sobe lá para o terceiro andar da torre onde ficava a sua salinha. E aí, nessa salinha, ele escreve a mensagem que ficou intitulada como Mensagem do Natal, a primeira das grandes 7 mensagens que ele vai escrever ao longo de toda a vida. E é muito interessante a gente perceber, vou falar disso daqui a pouco também, né? Quando falarmos do encontro do Balde com Chico Xavier, mas é, o Chico chama a atenção para o fato de que quando o Balde recebe a mensagem do Natal em 1931, é, o Chico Xavier escreveu o prefácio do livro Parnaso de Além-Túmulo, um texto intitulado Palavras Minhas. Está lá escrito, dezembro de 1931. Então você vê as duas missões em paralelo, assim, começando, convergindo, né? Muito interessante. Então o Balde vai, se retira, escreve esse texto inspiradamente, né? Um texto grandioso, profundo, belíssimo, trata de vários temas, é uma mensagem enorme, muito grande. Uma frase que está nela que me chama muito a atenção é a seguinte: a frase diz a seguinte, a mensagem: Eu presido ao progresso espiritual do vosso mundo, e para mim um ato de bondade tem mais valor do que uma descoberta científica. Né? Presido ao progresso espiritual do vosso mundo. Quem é este, né? Quem é este? E olha só o que que o Balde escreve, é tão interessante. Ô, Eu trouxe Thales, também um a entidade se manifestava para o professor Baldi usando que nome? bem lembrado. Ela se apresentava com o nome de sua voz. O Balde usa a expressão sua voz para se referir a ela. Existe uma carta que o Clóvis Tavares recebeu do Chico. Eles trocaram correspondência na década de 50 e o Chico escreveu assim para o Clóvis Tavares: Ele, o Balde, é o instrumento de venerandas vozes, dentre as quais se destaca a sua voz, a voz do nosso amigo celestial. Né? Então, é isto. O relato de Ubaldi, olha só o que, que ele deixa escrito. É, após terminar a escrita da mensagem. Aniquilado, eu tremia. Depois levantei-me transfigurado. Havia em mim uma força nova e eu tinha de segui-la. Finalmente explodira minha mediunidade na sua plenitude, e desde aquele dia fiquei compromissado com sua voz. A referência à entidade inspiradora. Chamei assim a essa fonte de pensamento e de vontade, de ação e de afeto, que me inundava todo. Chamei-a assim com sinceridade e simplicidade, incapaz de definir melhor para dizer simplesmente: é a voz daquele que ouço. Ela mesma dizia-me naquela sua linguagem: Não perguntes meu nome, não procures individualizar-me, não o poderia, ninguém o poderia, não tentes hipóteses inúteis. Isso é um trechinho da própria mensagem do Natal. Avizinhara-se aquela voz falando-me como falava no Evangelho, a doce voz do Cristo, aconselhando-me e guiando-me. Mas era uma voz interior. Pelo menos eu a atingia por caminhos interiores, íntimos. Manifestava-se em mim como uma audição interior de conceitos, num contato tão direto que estes nem sequer eram formulados em palavras. Sem dúvida era distinta de mim.
da minha consciência normal cotidiana, porque me guiava, governava, pregava. Meu eu normal seguia e obedecia, porque surgiam também discussões e divergências entre as duas personalidades, nas quais meu eu normal cedia sempre, vencido e convencido por uma superioridade esmagadora de bondade e sabedoria. E, naquele inverno, siciliano, na solidão de minha dor, aquela voz esteve sempre perto de mim, único amigo, para sustentar-me a cada passo e para guiar-me em todos os atos, impondo muitas vezes novas doações e renúncias, naqueles pontos em que minha natureza humana não o desejaria. É bonito a gente ver isso ao longo de toda a obra. Ele sempre vai falar dessa dicotomia, né? Ele, na sua consciência normal, e a sua consciência ampliada nesses momentos de inspiração. E ele tinha convicção clara, né, de que não procedia dele. A fonte do pensamento era algo externo, era algo muito superior a ele, diante da qual ele sempre se via vencido, né, dominado. O Thales, as mensagens de Natal, a gente vai até a próxima questão que eu vou te fazer, trazer a opinião dos espíritos, de outros, já. O querido Ernesto Bojano diz que realmente, tanto a recepção da grande síntese como das mensagens, tratasse de nada mais, nada menos Jesus Cristo, né? Sim, E o Bojano, que você sabe que o Bojano não era um lírico, o Bojano era um homem de ciência. era um cientista. Diz que as mensagens nos levam a um reverente assombro. Um reverente assombro, exato. Reverente É, assombro, isso vindo de Bojano, admitindo que é Jesus e que ficava assombrado ao ler aquilo. É, sim, mas vamos lá. Thales, a grande síntese, podemos dizer, sem medo de errar, se a gente tivesse que escolher uma, né, é a obra-prima do Pietro sim, Baldi, né? sim. Síntese e solução dos problemas da ciência e do espírito, né? A grande Uhum. síntese. A edição mais nova, a tua parece com essa, né, Thales? Parece com essa, a minha tá ali na estante, é. Né? Então, a grande síntese, e veja bem, a gente vai tratar aqui de alguns pontos da teoria baldiana, né? Mas essa obra sai na mesma Itália, né? Na mesma Itália do velho cristianismo, onde nasceu tudo, vozes Exato. proféticas que deixaram sua marca. Parece que na Idade Moderna um profeta voltou. O Emmanuel vai trazer uma mensagem, meu querido Thales. O Emmanuel simplesmente disse que a grande síntese é o evangelho da ciência. Mas não só isso, eu queria que você extraísse para a gente aqui alguns elementos que você achou desse grande respaldo através da Uhum. mediunidade do Chico, né? Para mim é a principal mensagem de todos aqueles que falaram sobre a obra de Ubaldi, essa de Emmanuel, reverenciando a grande síntese. Sim. A grande síntese foi escrita nos verões, nas férias de verão, por volta de julho a agosto, durante as férias do professor Baldi, já que agora ele era professor, né? Ele trabalha em Módica em 31. Em 32 ele se transfere para Gúbio, que ficava mais próximo da sua família, na Perúdia. E ele vai passar 20 anos depois em Gúbio, né, até 1951. Mas de 32, 33, 34 e 35, nas férias de verão, quando ele estava lá em Colle Umberto, na Tenuta Santo Antônio, ele vai produzir a grande síntese nessa mesma atmosfera espiritual que ele descreveu da, da grande mensagem do Natal. Então, o livro finaliza-se em 35. Em 37, ele é publicado como volume na Itália. Ele vinha sendo publicado por fascículos, né? Assim, na imprensa comum. A revista Ali del Pensiero, As Pensei. Asas do Pensamento, né? Publicou. Em outros lugares do mundo publicaram também. A Reformadora, uma época no Brasil, publicou também trechos da Grande Síntese. Mas em 37 ela é publicada em volume na Itália, em 39 ela é publicada no Brasil pela FEB, tradução de Guilhom Ribeiro. Eu tenho uma edição que eu encontrei num sebo ali, tá guardadinha, antiga. É, Mas em 38, um grupo de pessoas da FEB se dirige a Pedro Leopoldo para conversar com Chico, para ter uma experiência com Chico. Isso está publicado num livro chamado Romaria da Graça. Nem se publica mais. Acho que é a autoria do Manuel Quintão.
Então, Manuel Quintão e outros companheiros da FEB vão lá para o Chico e apresenta essa demanda, né, que o tradutor, o Guilherme Ribeiro, queria saber se o Emmanuel não podia se manifestar sobre a obra A Grande Síntese. E aí o Chico vai e recebe duas mensagens. Recebe a mensagem de Emmanuel, a que você se referiu, e recebe também um poema de Augusto dos Anjos, chamado Sua Voz. Isso foi dia 14 de outubro de 1938, né? E o volume A Grande Síntese, publicado no Brasil em 39. Então, essa mensagem, como você falou, Bruno, ela mostra, sim, a importância da grande síntese, a grandeza, de fato, que essa obra traduz em termos de essência espiritual, de resgatar o cristianismo na velha Itália, né? Onde foi vulgarizado o sacerdócio romano, né? Então é todo um novo movimento messiânico que se inicia assim com essa obra. Alguns trechinhos da mensagem aqui bem interessantes, ó. Aqui fala a sua voz divina e doce, austera e compassiva. É, a grande síntese é o evangelho da ciência, renovando todas as capacidades da religião e da filosofia, reunindo-as à revelação espiritual e restaurando o messianismo do Cristo em todos os institutos da evolução terrestre. Então é uma frase muito forte, né? Mostrando a grandeza dessa obra. Evangelho da ciência, ou seja, o Evangelho é a boa nova. O Evangelho vem anunciar um renascimento, um despertar. Então, o despertar dessa ciência que está perdida. Perdida no materialismo, perdida nas concepções puramente mecanicistas, distante de qualquer proposta de espiritualização, de moralização. Então, é um resgate que vem do alto para essa nossa ciência, de fato adoecida, usando uma palavra forte que o próprio Baldi diz, nossa ciência prostituída, né? Precisa reaver essa sua vocação celeste, que é de trazer a verdade ao mundo, a verdade no seu aspecto de matéria, mas também no seu aspecto espiritual. Ele, inclusive, Thales, diz que a ciência se tornou apenas uma fábrica de comodidades, né? Fábrica de comodidades, exato, né? Realmente. Mas, meu querido Thales, olha, infelizmente o tempo não permite. Você trouxe aqui a mensagem principal. Uhum, Agora, eu queria só pincelar que o Monteiro Lobato disse que a grande síntese, né? Para ele é como se fosse a sua própria casa, que ele esperava um sim, livro, que ele morasse dentro do livro como na sua própria casa. Ele encontrou sim. a grande Isso, síntese. exato, é Só que, interessante. Thales, o que eu fico impressionado, o querido Carlos Torres Pastorino disse que a grande síntese deveria ser encadernada com o Novo Testamento. Ah, Exatamente. É, Deus, meu Deus. e o Pastorino foi realmente alguém que ficou muito, muito próximo do Balde a vida inteira, né? Várias obras do Balde foram traduzidas pelo Pastorino quando o Balde já se encontrava no Brasil. Então foi uma figura muito importante, né? Um apoio que o Balde teve no Brasil. O Carlos Torres Pastorino foi um grande pensador espírita, autor Sim, de duas obras magníficas, Técnicas da Mediunidade e sim. Sabedoria do Evangelho. Sabedoria do Evangelho, exato. Mas ele é conhecidíssimo, não tem Sim, como deixar de sim. falar, uma É, obrazinha pequenininha, né? Minutos de Minuto de Sabedoria. Sabedoria, Quem não tem Todo mundo minutos de conhece. sabedoria, né? Todo mundo conhece, é. Tá E, ali. e, e, e quem lê a sabedoria do Evangelho vai ver ali os elementos ubaldianos presentes, né? É muito claro. Quem conhece a obra do Balde vê que o Pastorino trouxe muito, né, das suas interpretações. Ele bebeu muito no Pietro Baldi. Só que fazer mais um comentário, Bruno, muito breve. Você falando da importância da grande síntese. O que a grande síntese é para toda obra de Ubaldi é o que o Livro dos Espíritos é para a codificação, né? Se o Kardec pegou ali toda a síntese que os espíritos trouxeram e desdobrou os 4 livros do Livro dos Espíritos em 4 obras, né? O Balde vai pegar o que está na grande síntese e desdobrar tudo nas suas outras 23 obras. Então é realmente uma obra que sintetiza todo o pensamento, todo o restante do seu trabalho foi desenvolver, né, comentar, ampliar, analisar aspectos específicos do que já estava latente lá na grande síntese. Então, esse é um ponto interessante também. Daqui a pouco a gente está falando isso, mas eu estou adorando porque eu estou sentindo que o Thales está captando as noures, viu, Thales? Viu? É, as Tá dores ubaldianas, né? sintonia fina aí. Mas, Thales, vamos lá. A Vamos. obra em si, a gente ainda vai falar do Pietro Baldo quando ele vem aqui para o Brasil. Mas Sim. alguns pontos da obra, Thales.
Eu queria que você falasse para a gente, explicasse a concepção monista do universo na obra de Uhum. Ubaldo. Mas, Thales, porque é uma coisa, a gente fica entontecido, não é? É uma maravilha, porque ele diz que é a mesma lei que preside desde os processos químicos aos fenômenos sociais, meu querido Thales Argolo. Eu queria que você falasse sobre essa concepção Sim. monista do universo. Sim, verdade. Desde Hermes Trismegisto a gente tem isso, né? Lá na Tábua de Esmeraldas. É, como é em cima, assim é embaixo, né? Jesus fala no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, como acontece no céu, aconteça na terra. A lei é única, né? O Balde trabalha isso ao longo de toda a sua obra. A lei que governa a vida nas múltiplas dimensões espirituais, no universo físico, material, é uma lei única que se desdobra em diversos aspectos. Então, a lei de afinidade ali entre os elementos químicos que formam as moléculas e as substâncias é a lei que rege o comportamento dos indivíduos que se associam, né, em coletividades, em agrupamentos para determinadas finalidades específicas. É a lei que governa a reunião de células para que elas trabalhem formando ali um órgão como o coração ou como o pulmão. Então isso aí tá onipresente. Então o Balde vai trazer muito essa ideia de uma lei única, e não só uma lei única, mas o universo ser fruto de uma substância única também. Esse é um aspecto interessante que parece destoar da concepção espírita dualista que a gente enxerga no Livro dos Espíritos, não é? Remete à ideia de Descartes, né, da res cogitans e da res extensa, né? Você tem duas substâncias, uma associada à dimensão física material e outra à dimensão física, à dimensão espiritual. Mas é interessante porque o Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele faz um comentário muito interessante. Olha só. Então, antes, o Pietro Baldi, ele diz que teve uma visão, em um certo momento, quando ele estava numa praia, em Falconara, na década de 20. Ele teve um vislumbre, né, uma intuição, assim, um estado de êxtase momentâneo, onde ele entendeu que o universo ele é feito de uma coisa única, que é a matéria que a gente tateia, a energia dos processos físicos e o espírito que anima essa matéria são todos uma única coisa, eles são estados diferentes de uma substância fundamental. Isso aí, né? Pode gerar um estranhamento quando a gente pensa na concepção espírita, né, de que os três elementos do universo, né, Deus, Espírito e Matéria. Mas olha só o que o Kardec traz. Comentário da questão 28 do Livro dos Espíritos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria, destituída de inteligência, e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, a matéria e espírito, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas, por isso consideramos, daí considerarmos-las formando dois princípios constitutivos do universo. Então Kardec adota essa postura. Vamos trabalhar com a ideia da matéria e do espírito, mas se elas têm ponto de contato, se promando de uma fonte ou não, não sabemos. Kardec admite isso aqui, né? Perfeito, Ignoramos, Thales, perfeito. né? E Você o abordou Emmanuel, aí uma das questões daqueles que refutam o balde, não é? Colocando aí de estar oposto ao dualismo ao espírita. dualismo exato. E Mas você demonstrou aí perfeito. e olha só o que, que o Emmanuel vai trazer no livro Emmanuel, primeiro livro do Chico, deve ser datado de 1932, eu não lembro a data agora, mas no primeiro livro de Emmanuel tem um capítulo que chama Quatro Questões de Filosofia. Aí ele vai avaliar determinismo e livre-arbítrio, espaço e tempo, espírito e matéria, enfim. Aí tem um tópico que chama Espírito e Matéria. Olha a pergunta. Não sei quem elaborou a pergunta. Até cogitei se não foi o Clóvis Tavares, alguém, né, que conhecia o balde. Será lícito considerar-se espírito e matéria como dois estados alotrópicos de um só elemento primordial, de maneira a obter-se a conciliação das duas escolas perpetuamente em luta, a dualista e a monista, chegando-se assim a uma concepção unitária do universo? Estados alotrópicos de um só elemento. O que é estado alotrópico? Quando você pensa lá no diamante e no grafite, né? Diamante e grafite são duas substâncias aparentemente diferentes, mas as duas são feitas de carbono. São totalmente diferentes.
Mas a maneira como você organiza as moléculas, os átomos de carbono no grafite ou no diamante, produz materiais diferentes. Mas em essência elas são a mesma coisa. A pergunta é isso: espírito e matéria são duas coisas diferentes ou são dois aspectos diferentes de uma realidade mais profunda, mais essencial? O que que Emmanuel vai responder? É lícito considerar-se espírito e matéria como estados diversos de uma única essência imutável, chegando-se dessa forma a estabelecer a unidade substancial do universo. É o que está na grande síntese. Dentro, porém, desse monismo físico-psíquico, material e espiritual, perfeitamente conciliável com a doutrina dualista, faz-se preciso considerar a matéria como estado negativo e o espírito como estado positivo dessa substância. O ponto de interação dos dois elementos estreitamente unidos em todos os planos do nosso relativo conhecimento ainda não o encontramos. É o que o Kardec falou lá no Livro dos Espíritos, né? São dois aspectos de uma realidade essencial. Aspecto positivo dessa substância seria o espírito, o aspecto negativo a matéria. Agora, como é que é o ponto de contato, a interação dessas duas coisas? Não sabemos ainda. Nem Emmanuel, né? Na esfera onde ele habita. É interessante, tá vendo? Então, Kardec deixou a tomada lá pronta, né? O balde veio, fez a conexão. O Emmanuel desenvolve, o balde vai e ratifica, né? Interessante. A passagem aqui da nossa entrevista, sumamente esclarecedora, né? Mas vamos em frente. Vamos em frente. Meu querido Thales, o balde na sua obra, esse é outro ponto importante. Ele fala na mediunidade intuitiva elevada como instrumento de investigação científica. Tá? Queria que você falasse sobre isso. E o Pietro Baldo parece que em determinado momento ele diz que a própria descrença, aquele que vai investigar um sentimento de descrença, afasta o fenômeno. Parece que a verdade se retrai, né? Queria que você falasse Exatamente. sobre isso, por favor. É exatamente o que ele comentou lá quando falou do voto, né? Que ele estava sozinho no ambiente. Será que a presença de outros negando atrapalharia, né, aquela experiência sublime? É interessante. O Ubaldi ele tem uma concepção muito interessante da mediunidade, em que ele vai associar a mediunidade não como um instrumento, muitas vezes, de provação, de expiação, que é a faceta que a mediunidade apresenta, né, em sua grande amplitude na nossa realidade terrena. Né? A nossa mediunidade, o Emmanuel fala isso no livro Emmanuel, a grande maioria dos médiuns são espíritos que faliram desastradamente no passado e vêm com um ferramental para trabalhar, né? Para dedicar suas horas, sua energia em favor de reconstrução da sua vida íntima, de reparação dos males perpetrados. Mas o balde vai tratar de um tema, de um aspecto da mediunidade, que é a maturação do ser que vai ganhando cada vez mais capacidade de penetrar a essência e a substância das coisas, como fruto da sua evolução. Né? É como se fosse um novo sentido que a alma vai começando a desabrochar. Assim como temos os cinco sentidos físicos, o Balde fala que existe um outro sentido da alma que começa a despertar, e ele chama isso de intuição. Ele usa a palavra intuição para se referir a esse sentido profundo, né, de penetração da substância última das coisas. E ele vai então propor isso, né? Já que isso existe, por que então não usar essa capacidade como um instrumento de investigação? A gente usa nossos ouvidos e olhos para fazer investigação científica, não é? Por que não usar essa capacidade profunda? Lembrando a questão 10 do Livro dos Espíritos. É dado ao homem conhecer a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe, para tanto, o sentido. Então, falta uma capacidade espiritual para a gente entender a essência, a substância. E a gente, considerando que o balde tinha essa capacidade já desenvolvida numa medida maior que a média humana, ele conseguia acessar conhecimentos por vias puramente intuitivas e que a gente não conseguia explicar, né? Uma figura muito interessante na história da matemática que eu lembro agora é o Ramanujan, um matemático indiano. O matemático Ramanujan, ele batia o olho num problema super complicado, ele via a solução, ele escrevia a solução do problema e ninguém sabia como ele era capaz de fazer aquilo, nem ele próprio sabia. Ele batia o olho num problema complicadíssimo de matemática, a solução é esta. E depois eles faziam os cálculos lá e conferiam e batia certinho.
Né? Que coisa, né? Que poder de acessar essas verdades assim de maneira direta, sem passar pela via tortuosa e complicada da razão. O Baldi faz até uma comparação com a questão do movimento bidimensional e tridimensional. A razão opera no bidimensional, enquanto que a intuição vai para o tridimensional e enxerga como um todo tudo o que está acontecendo aqui no plano. Então, é mais ou menos nessa linha. A gente consegue então pensar em usar essa mediunidade como instrumento de pesquisa, de entendimento, das realidades materiais ou espirituais do universo. Existe um fato muito interessante, Bruno, que está aí na história da ciência, envolvendo o Einstein e o Feynman. Feynman foi um físico famoso norte-americano, Richard Feynman, ganhador de prêmio Nobel, considerado um dos maiores gênios da física. E o Feynman deu umas palestras sobre gravitação à época. É teoria da gravitação, relatividade geral, teorias do Einstein, né? E ele vai falar nessa palestra, nessas aulas que ele deu, que ele conseguiu mostrar para uns alunos como que dava para deduzir as equações do Einstein da relatividade geral, seguindo um caminho a partir de teorias conhecidas atualmente, que não eram conhecidas na época do Einstein. Então, ele pegou lá uma certa teoria, ele chama de teoria de campo, né? Teoria de campo desenvolvida, e a partir dessas premissas dessa teoria, ele chegou nos resultados do Einstein, o Feynman. Feynman chegou aos resultados do Einstein. Porém, ele escreve assim, o Feynman: devo admitir que eu não tenho ideia de como que o Einstein adivinhou o resultado final. Nós tivemos, aí o Feynman dizendo, nós aqui nessa aula tivemos problemas suficientes para chegar à teoria da gravitação. Mas sinto como se o Einstein tivesse feito isso enquanto nadava debaixo d'água, com os olhos vendados, com as mãos amarradas nas costas. Né? O vislumbre que o Einstein teve para conceber a relatividade geral, o Feynman, que é um gênio da física, ele não é capaz de explicar como que ele foi capaz de acessar isso. O Baldi nos diz, né? Acesso a conhecimento por vias intuitivas. O Einstein tinha um despertamento dessa faculdade no campo da ciência, no campo da investigação física, que os outros físicos, como o Feynman, um grande gênio, não tinha. Olha que interessante. Maturação espiritual, o Maturação sentido espiritual. espiritual lá do Livro dos Espíritos, que só a Exato. evolução pode Só trazer, a né? evolução produz. Conclua. Aquela frase famosa do Einstein: penso 99 vezes e nada descubro. Paro de Deixo de pensar. pensar, né? Mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Isso é o balde, né? Ele entrava naquela contemplação, e é interessante que tem um relato, acho que do Manuel Emídio da Silva, amigo dele. Manuel Emídio relata isso, que o balde uma vez estava triste num certo dia, e ele perguntou, mas por que que você está triste? Ah, porque eu tive uma visão, um vislumbre hoje, e eu estou tentando colocar no papel, e eu descobri que é impossível, eu estou frustrado com isso. Ah, Olha deixa para você eu ver. falar uma coisa aqui. Esse Manuel Emílio da Silva era um diplomata uruguaio, autor da Diplomata. Síntese Monista. Exato. Deixa eu matar o povo de inveja, viu, Thales? E meu amigo Thales vai me enviar as cartas entre o Manuel Emílio e o Pietro Baldi, né, Thales? Exatamente. Vou mandar. Tá prometido, tá? O PDF tá guardadinho. Mas, Thales, com relação ainda a essa questão da mediunidade intuitiva, né? Eu tive um amigo na juventude, né? Ele era mais velho que eu, o Florencio, vou até citar o nome dele, né? Sim, Florencio. E o sim. Florencio me dizia, Bruno, essa mediunidade do balde, eu fui ler a obra, ele é vaidoso, Bruno. Ele diz que a mediunidade dele não recebe. E aí eu queria perguntar a você, diante disso tudo que você falou, a maturação espiritual e a mediunidade intuitiva do balde, o balde traz essa obra aqui, as Nouris, né? Então, técnicas de recepção das correntes de pensamento, né? Então, Thales, eu queria que você explicasse aqui para a gente se é isso mesmo, né? O Baldi disse que a mediunidade dele não é receptiva, como a grosso modo acontece, né? Mas sim captativa. Ele realmente se, vou usar uma palavra, uma expressão bem a grosso modo, ele se Sim. desdobrava e captava essas altas correntes espirituais. É isso mesmo? É exatamente isso que ele descreve no livro As Noures, que você mostrou aí, né? O terceiro livro da obra,
no livro As Noures, um capítulo que chama, acho que Técnica das Noures. Esse livro tem poucos capítulos, tem um capítulo bem grande chamado Técnica das Noures, onde ele vai descrever em detalhes como é que era isso, né? A sintonização que ele fazia. Não é em qualquer ambiente que ele conseguia fazer isso. Ele tinha que estar no quarto dele, né, no ambiente preparado, os objetos, né, imantados com a energia dele, uma música de fundo. Ele até cita os compositores específicos aí que favoreciam esse processo de sintonização dele. Acho que ele cita Wagner, cita Beethoven, alguns tipos de músicas sinfônicas, favoreciam esse estado. E ele começava a entrar nesse processo de, vou usar a palavra desdobramento, mas ele detalha com um linguajar próprio, né, da filosofia ubaldiana, onde ele vai adentrando esses planos de vida superiores. E ao entrar em contato com esses planos de vida, ele consegue assimilar, ter essas experiências intuitivas ou quase místicas, e depois ele volta para a sua condição de homem, simples, encarnado, e com a sua mente racional ele vai e tenta colocar no papel o que que foi aquela experiência. Então é uma mediunidade realmente diferente, né? Mas que exige uma preparação, exige todo um ambiente quieto, né? Difícil de encontrar na nossa realidade de planeta atualmente, né? Tanto que o ambiente onde ele produziu isso foi em Gúbio, né? Na solidão gelada das montanhas de Gúbio, como ele mesmo diz, num certo momento de sua obra. Então é muito interessante, né? A questão Ô, de ser vaidoso, eu já percebi, eu já tive essa impressão nos primeiros momentos. Quando você lê o texto, pode parecer isso, né? Mas eu me lembro da fala de Jesus. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Né? Uma coisa é você reconhecer uma capacidade sua, né, e falar disso. Outra coisa é você jactar-se, vangloriar-se e usar disso para exibicionismo, né, barato. E se tinha uma coisa que o Balde não tinha, era isso. A prova viva é o voto de pobreza que ele fez. Ele não tinha interesse humano nenhum, político nenhum, de ter prevalência material nenhuma sobre ninguém. O objetivo dele era de investigação da verdade na sua realidade mais profunda, em aspectos espirituais. Somente. Mas tem momento que ele vai escrever coisa que. Olha só o que ele escreve aqui no comentários. Eu estava lendo isso essa semana. Olha que interessante. Uma frasezinha só. Nasci sensitivo, tendo no coração, por instinto, o evangelho. Nasci para amar e perdoar. Se a gente lê isso, a gente fala, nossa, que pretensão, né? Nasci tendo no coração, por instinto, o evangelho. Será que é pretensão? Ou será que é maturidade espiritual, né? É autoconhecimento em profundidade, né? São ô, duas coisas Thales, diferentes. Thales, você citou o poema de Augusto dos Anjos sobre a Sim. grande síntese, e dentro dessa linha da grandeza de Ubaldo, que não era vaidade, era Uhum. conquista evolutiva, há um Sim. poema também recebido por Chico de Cruz de Souza, Sim. e o herói, o poema é o herói, né? Isso. Que diz que o Pietro Baldo era um anjo em grilhões de carne, né? Exatamente. É esse livro Aí, aqui maravilhoso, ó. Clóvis 30 anos Tavares. com Chico Xavier. Nossa, eu li esse livro aqui, eu fiquei encantado. Foi o meu primeiro contato com a obra assim do Clovis, eu acho. Belíssimo, lindíssimo. E nesse livro ele trata, né, de um capítulo específico que é o encontro Xavier-Ubaldi, né, que tá aí na Mas nossa veja pauta. bem, você falando que o Balde captava essas noures, o Emmanuel Uhum. também diz, né, que Pietro Baldi interpreta o pensamento das altas correntes espirituais de onde ele provém. Isso, das altas esferas espirituais de onde ele provém, exatamente. Provém, né? Eu queria que, na sequência de tudo que você falou, está amarradinho aí ainda a questão que o Balde se refere à experiência mística como processo de maturação espiritual do ser, não o ser do Instituto Ser, viu? Do ser Sim, todos nós. do ser Fale nós. sobre essa mística de Ubaldi, né, nesse processo de maturação. É muito bonito porque o Balde ele vai trabalhar os planos de consciência. Isso está no livro Ascese Mística. Assim, é um dos livros mais lindos, eu diria assim. É um dos que ele chega assim no nível mais apoteótico mesmo, sabe, de sintonização espiritual. E ele vai descrever que na grande síntese, né, lá nas Noures, ele atingiu um certo nível consciencial que ele chamou de intuitivo, né? Existe a consciência analítica, racional analítica, depois a consciência intuitivo-sintética
e depois o nível de consciência místico unitário, seria um nível acima desse nível de consciência intuitiva, intuitiva sintética, que é fruto de novo desse despertamento. Então é como se ele conseguisse cada vez mais ter esses momentos de comunhão com o alto, esses êxtases místicos que são relatados pelos santos da igreja, né? A Santa Teresa d'Ávila é uma das grandes figuras conhecidas por isso, né? Ela tinha essas experiências místicas de amor profundo por Jesus e depois aquela dificuldade de traduzir a experiência, né? Como é que você traduz isso? O Balde fala a mesma coisa. Lá na segunda parte do livro Ascese Mística, ele vai colocar uns dois textos, assim, uns dois ou três, que são frutos desses momentos de inspiração. Você lê o texto assim, parece que você está lá, que você está no céu. Tem um texto chamado As Bem-aventuranças. Inclusive, a gente participou de um evento do Instituto Ser, que foi o Vir a Ser, em 2019, em torno do livro Boa Nova, em torno do livro Boa Nova, né, de Humberto de Campos. E num dado momento desse evento, numa oração, né, a pessoa inspiradamente pegou esse texto das Bem-aventuranças e leu, assim. Mas foi aquela comoção, assim, geral. Porque é um livro, é um texto belíssimo, belíssimo, belíssimo. Vale a pena conhecer as Bem-aventuranças do livro Ascese Mística. Então são esses momentos em que a alma consegue se desvestir dessa prisão de carne, né, experimentar essa sensação sublime, e aquilo traz sentido, traz conteúdo que a gente não consegue verbalizar, né? Eu nunca tive experiências à maneira do Pietro Baldi, jamais, longe disso, mas eu me lembro que uma certa ocasião eu tive numa praia, foi em Anchieta, no Espírito Santo, e eu estava lá olhando para o mar, em cima de uma pedra, assim, senti aquele vento, e de repente me veio um sentimento assim que eu não sei explicar. Já tentei explicar essa sensação para algumas pessoas, mas assim, uma paz, uma serenidade, um esquecimento de tudo, que durou assim segundos, segundos e passou. E, sabe, a gente tem esses lampejos dessas experiências aí, seja de caráter intuitivo ou de caráter místico, ainda de modo muito, muito frágil, né? Muito pontual, muito circunstancial. O Balde conseguia ter essa experiência em plenitude, né? E ele comunica isso para a gente nas suas obras. A impressão que eu tenho é que quando a gente lê a obra, é como se a gente estivesse tentando alçar alguns ensaios para essas experiências que ele mesmo viveu, sabe? Por isso que a gente se sente tão envolvido e tão tocado com aquele texto, né? Ele traduz algo para a gente que a gente não consegue verbalizar. Por isso que só a experiência da leitura da obra, com abertura, sem o espírito de descrença, né? Sem estar fechado, mas permitir-se a experiência do mergulho na obra, ela só traz positividade para a gente. Então, acho que é isso, né? E cada vez mais que você vai galgando esses níveis evolutivos, mais profunda se torna essa comunhão, né? Isso está relatado. Há pouco tempo eu li um relato do Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, né? Figura importantíssima aí na Igreja Católica, dos maiores teólogos da história, que escreveu a Suma Teológica, aquele volume lá de milhares de páginas. Diz que no final da vida do Tomás de Aquino ele teve uma experiência de êxtase durante a celebração de uma missa, parece, e depois daquela experiência ele se entrou num estado assim de tristeza, um estado de introspecção, né? As pessoas viram, parecia que ele tinha ficado doente, e ele falava assim que tudo aquilo que ele escreveu da Suma Teológica era palha para queimar diante do que ele experimentou naquele momento do êxtase. Então, essas Thales, almas santificadas, né, elas conseguem ter essas vivências aí profundas. você se referiu ao VIAC lá do evento do Instituto, Sim, né? Página de sim. Humberto Campos. Pedro Baldo dizia que a gente está num processo de VIAC constante, Isso, ele usa essa constante. expressão na grande síntese diversas vezes, né? O eterno vir a ser, né? Esse caminhar, esse marchar para frente, prossigo para o alvo de Paulo, né? É isso aí. Meu amigo Thales, uma última pergunta sobre os pontos da obra de Ubaldi, para a gente entrar na fase derradeira da entrevista, Pedro Baldo no Brasil. Você Sim. disse que no início teve uma resistência. Eu vou lhe revelar qual foi a minha resistência, mas hoje essa minha resistência se transformou numa incompreensão, talvez por falta de maturação. Não é? É quando duas obras lindíssimas, né? Deus e o Universo, É, obra de uma Desuniverso é profundo. altura impressionante. É. O sistema, Nossa, é. e você vê aqui que exatamente ele trata da queda, né? Sim, Ele trata da exatamente. queda. Tem até uma outra obra que é de salvação. A queda e salvação, exato. Mas, Thales,
Claro, e o balde é taxativo. Isso tudo se passou nas dimensões, né, supradimensionais. Mas a gente sabe do processo evolutivo. Eu não compreendo a queda, Thales, mas eu queria saber se você teve essa breve impressão. Apesar de não compreender a queda, eu tenho um sentimento quando eu vejo a natureza, a vida, que realmente parece que a evolução é um processo, né, já conhecido, né, e que ela vai se desenvelopando, né, se Uhum. desmembrando por um caminho já palmilhado. Você teve essa impressão também? Me diga se a queda foi um dos pontos que, a princípio, também te causou resistência. Sim, é o primeiro contato que eu tive no estudo, no encontro de carnaval. O expositor falou sobre a queda, assim, eu achei um absurdo. Né, o primeiro contato assim foi de espantar, né? E eu fui conversar com ele, ó, o Livro dos Espíritos fala, trata desse assunto assim, assado, como é que fica isso? A gente conversou na época bastante, e tal, e isso foi em 2003, né? Eu fui ler a obra só muitos anos depois, né? De fato é um tema que nos desafia. É um tema que nos desafia, porque a gente não entende de fato. Em sendo verdade, vamos trabalhar no terreno das hipóteses. Em sendo verdade, é um tema muito desafiador, né? Para todos nós, né? Em sendo verdade ou não, é um tema. O próprio Balde, na última obra, o Cristo, ele fala: "Olha, eu consegui alcançar com a minha mediunidade isso aqui. Eu cheguei nesse ponto, eu ofereço aos meus irmãos de humanidade aquilo que eu consegui conceber. Se é assim ou se não é assim, ou se precisa de complementação, se precisa de um desdobramento, né? Isso é como o futuro. Mas o próprio Balde, né, coloca isso como uma possibilidade, né? Ele apresenta isso lá no finalzinho da sua obra, no 24º livro, Livro Cristo. Mas eu gostaria só de citar uma fala do instrutor Ribas, lá no livro de André Luiz, E a Vida Continua. Num diálogo, se não me engano, com o personagem Ernesto, o instrutor Ribas diz o seguinte: a evolução é a nossa lenta caminhada de retorno para Deus. Então, se é uma caminhada de retorno, é porque ela foi percorrida num sentido e agora está sendo percorrida no sentido de retorno, né? Seria uma ideia a gente pensar. E eu gostaria de recitar um poema do Augusto dos Anjos, só recitar. E a primeira vez que eu li, ele me tocou assim, e sempre que eu escuto, eu me remeto às ideias do Pietro Baldi. Então, me deem a licença para tanto. O poema se chama Ao Homem, está escrito no livro Parnaso de Além Túmulo. Tu não és força neúrica somente, movimentando células de argila, lama de sangue e cal que se aniquila nos abismos do nada eternamente. És mais, és muito mais, és a cintila do céu, a alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Apesar das verdades fisiológicas, reflexas das ações psicológicas nas células primevas da existência, és um ser imortal e responsável, que tens a liberdade incontestável e as lições da verdade na consciência. Com destaque para aquele verso: alma da luz resplandecente, que um mistério implacável e inclemente amortalhou na carne atra e intranquila. Lindo, lindo, Para a lindo. gente pensar, tá lá no Parnaso de Além Túmulo, Augusto dos Anjos. Bom, eis alguns pontos, né, Thales? Não deu para a gente ver tudo, né? Isso aqui Ixi, é uma conversa fraterna, né? é, Breve com entrevista. tranquilidade. A gente está tentando despertar o interesse do pessoal querer ler a obra de Ubaldi, né? Que não desonra nada do fato da gente ser espírita. Eu acho que engrandece até, tá? Exatamente. Thales, a gente agora vai adentrar a parte derradeira, Petrobaldo no Brasil, mas eu não posso, Thales. Eu acabei de dizer que tem vários tópicos, né, importantes, os princípios da obra de Ubaldo. Meu querido Thales, o Ubaldo sempre se pautou por dois princípios, né? A universalidade e a imparcialidade, né? Queria que você falasse sobre esses dois pontos importantíssimos. Uhum.
Exato. O Balde nunca se filiou a nenhum movimento religioso. Isso é interessante. Ele se via como um instrumento de investigação da verdade, a visão que ele tinha de si próprio. É, Então, quando ele trouxe as revelações espirituais, especialmente pela grande síntese, houve uma acolhida muito boa da parte do movimento espírita, porque o diálogo, né, o nível de paralelismo de ideias entre a grande síntese e o que a doutrina espírita traz é muito grande. Clóvis Tavares foi um dos primeiros que teve contato, se correspondeu com Pietro Baldi à época, né, trocaram cartas e combinaram a vinda do Baldi para o Brasil. E quando o Baldi ele vem para o Brasil, ele é acolhido muito bem pelos espíritas, justamente por isso, né? Porque havia um diálogo muito claro entre o que Kardec trouxe, os espíritos através do Chico e dos grandes médiuns, e o que a grande síntese trazia. Num segundo momento, quando o Baldi começou a trazer ideias que pareciam mais tender para visões teológicas outras, como o do catolicismo, aí já o movimento espírita começou a repeli-lo. Então ele fala que ele viveu esses dois dramas, assim, ele viveu num primeiro momento a repulsa do movimento católico, tratando ele como um mensageiro de Satanás, quando veio para o Brasil, e por outro lado o movimento espírita que também o rechaça naquele momento em que as suas ideias parecem entrar em conflito e em choque com a obra espírita básica. Então ele viveu isso, né? Por quê? Porque no entendimento dele, nós estamos falando da perspectiva do próprio Pietro Baldi, ele está em busca da verdade. E se uma verdade que ele traz contradiz, ou aparentemente contradiz alguma ideia já estabelecida num outro corpo doutrinário, é assim que a ciência progride, né? O Newton escreveu lá suas equações da relatividade, da gravitação no século XVII, e aquilo durou 300 anos, 200 anos como verdade absoluta. De repente vem o Einstein, propõe uma teoria que mostra que o Newton estava errado. Nossa, está questionando Isaac Newton. E na verdade não é que estava errado. Um ponto muito específico do entendimento do Newton precisava de correção, que é o fato do espaço e tempo serem absolutos. E o Einstein demonstrou que espaço e tempo são relativos. Mas na época do Einstein foi, 100 cientistas contra Einstein, veio uma publicação à época. 100 cientistas reuniram para mostrar que o Einstein estava errado. E hoje é patente, né? A relatividade geral é uma teoria muito bem estabelecida, muito sólida. Os pontos que ela corrige do Newton, de fato, são aceitos. Newton continua existindo, continua sendo válido numa série de aplicações da ciência, mas em alguns comportamentos você precisa da teoria do Einstein. Então é isso. O trabalho do Baldi é um trabalho de investigação como de um cientista. Só que ele opera no campo do transcendente, do espiritual, né, do metafísico. Ô, Isso aí é Thales, desafiador. você tocou num ponto que eu me lembrei do Décio Andoli Júnior. Sim, Eu acho que você grande sabe Décio. que o Hernani Guimarães de Andrade lançou uma obra, uma tese, Teoria Corpuscular do Espírito. Eu lembro. O Uhum. Herculano Pires fez outra obra acabando, destruindo, né? E eu Sim. amo o Herculano, né? A pedra e o joio, Um né? joio, olha lá. Isso. O doutor Décio dá um depoimento que eu concordo muito. Disse, olha, aquela tese do Hernani estava equivocada. Mas é isso mesmo em ciência. Você É, apresenta uma tese a nível de experiência, né, exato. para ser observada, vendo que não é, você deixa, e é assim que se caminha. Exato. Você experimenta mil coisas para chegar à verdadeira. Exato. Aí eu pergunto a você, se você comunga comigo. O Herculano, que a princípio admirou a grande síntese, depois se afasta Uhum. do balde. A gente não vai Sim. entrar aqui no detalhe. Houve a questão da cepa, que Uhum. Humberto Mariotti também, houve até a reconciliação, né? Sim. Depois Gilbaldi com o grande filósofo argentino Humberto Ah, Mariotti. isso. Thales, eu tenho a impressão que o que os espíritas não admitiam mesmo e o que eles queriam era uma profissão de fé espírita do balde. E que ele não quis dar em nenhum momento, ele se disse espírita, né? O Balde fala exatamente isso, né? Ele não estava aqui para engrossar nenhuma fileira de movimento religioso e talvez as pessoas tivessem essa expectativa que quando ele veio ao Brasil, né, ele se filiaria ao movimento espírita, né, ele seria alguém que estaria ali trabalhando em nível de movimento espírita, mas ele tinha um trabalho muito particular, penso eu, né? Ele tinha uma obra muito específica e ele precisava, de certa forma, ter essa possibilidade de ser um livre pensador, digamos assim, Liberdade. em níveis mais transcendentes, né, mais profundos.
Como eu entendo hoje. Se a teoria da queda estiver equivocada, ela vai ser descartada e outras revelações virão, porque a misericórdia de Jesus é infinita, não vai nos deixar perdidos, né? Nesse dédalo de confusões. Isso aí é tranquilo. Uma Quanto coisa que a isso, não há problemas. aconteceu num plano menor, mas já aconteceu, já a gente sabe, o Hermínio Miranda. O Uhum. Hermínio Miranda se desligou da FEB porque ele sentiu a necessidade de escrever para um público não espírita. Não espírita, E né? ele se Sim, achou manietado. O grande entendi. Hermínio Corrêa de Miranda, né? Mas, Entendi, Thales, aí interessante. vamos. Você falou na vinda do Ubaldi para o Brasil. O Isso. artífice, quem costurou tudo isso, né? Foi esse meu parente lá da É, ancestralidade, Clóvis o Tavares. grande Clóvis, é. Não é parente, embora eu É, goste muito, já falei com o filho dele, Flávio Mussa, né? sim, Então, veja, via rede social. sim, Mas vi veja também. bem, meu querido Thales, o Clóvis consegue trazer, Pietro Baldi vai viver numa atmosfera de encanto, de enlevo, quando ele Exato, vê que ele tinha amigos do outro lado do oceano que ele não supunha, e há exato, um encontro em 17 de agosto de 1951 com exato. Francisco Cândido Xavier. Eu queria que você narrasse esse encontro e eu pergunto, rasgaram seda nesse encontro, meu querido Thales? Diz Rômulo Joviano que eles rasgaram luz, né? Luiz, Eles trocando figurinhas, o Chico comentando conceitos da grande síntese, que ele havia lido, né, por diversas vezes, e o Baldi comentando que leu obras do Chico que o Clóvis mandava para ele, né? Eu sei que ele teve contato com o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Evolução em Dois Mundos, dentre outras. Então o Baldi teve contato. Eles ficaram lá rasgando seda, né? Ou rasgando luz, os dois. Mas é um encontro interessantíssimo, importantíssimo, né? Que acontece na Fazenda Modelo ao longo do dia, se não me engano, é à tarde que tem esse momento, e depois à noite eles vão para o Centro Espírita Luiz Gonzaga, para ter uma reunião também. Mas houve esse encontro do Chico com o Baldi, onde eles participam de uma reunião lá na Fazenda Modelo, na casa do Rômulo Joviano, é, né, que foi o patrão do Chico, quando o Chico era funcionário, funcionário do governo, né? E o patrão dele mais, mais direto era o Rômulo Joviano. E houve essa reunião onde eles participam, ali 12 pessoas, né? Dentre os 12, o Balde e Chico. O Chico recebe uma mensagem de Francisco de Assis, endereçada ao Balde, e o Balde recebe uma mensagem de sua voz. E nessa mensagem à sua voz, vem essa revelação de que o Balde tinha algo a realizar no Brasil, né? Ele tinha que dar continuidade à sua missão em terra brasileira de fato. E isso acabou acontecendo posteriormente, né? Os espíritas articularam, e aí em 1952 o Balde vem de mudança definitiva com a família, vem ele, a esposa, uma filha, Agnese, acho que duas netas, acho que eram isso, e mais duas netas, filhas da Agnese. uma Mas dessas netas é uma grande divulgadora hoje da obra, né? Maria Adelaide. exato, Maria Adelaide, uma querida amiga, assim, já tive oportunidade de trocar contato com ela em eventos, né, por WhatsApp, super acessível, super aberta. Eu perguntava coisa da particularidade do balde, ela me respondia assim sabe, com a maior boa vontade. Então, uma pessoa muito querida também. Mas foi esse encontro maravilhoso, né, onde vieram essas duas mensagens, né, profundíssimas. É nessa ocasião que o Chico chama a atenção para o fato de que as duas missões começaram juntas. Em 31, o Chico escrevendo as palavras minhas do Parnaso e o Balde escrevendo a mensagem do Natal, exatamente na noite de Natal de 31, né? Então a gente vê que são dois trabalhos complementares, né, que merecem a nossa atenção. Um trabalho muito característico específico do Chico e a obra baldiana. Você lê as duas, elas são de obras diferentes. Tem a assinatura individual de cada espírito ali, mas, né, há profundeza, há sublimidade, há espiritualidade em tudo, né, em todas essas revelações. Então, vale a pena, quem quiser conhecer detalhes desse encontro Xavier-Ubaldi, o Clóvis Tavares relatou nesse livro belíssimo aqui, 30 anos com Chico Xavier. Na primeira edição do livro, o Clóvis omitiu detalhes. Ele não falou de quem se tratava, né, recebeu uma visita de uma pessoa fora do Brasil, usa abreviações, porque estava na época do CEPA ali mais ou menos, né? Foi 67 a primeira edição, e o CEPA foi 63, quando deu ali, né, a grande divergência entre o balde e o movimento espírita. Mas depois, na década de 80, né, passados as razões impeditivas, nas palavras do Clovis, ele decide escrever o relato na sua inteireza. Aí ele fala que se trata do balde, pega esse poema que você citou aí, né, que está aqui, belíssimo, do Cruz e Souza, chamado O Herói,
Foi um presente de aniversário que o Cruz e Souza mandou para o Balde através do Chico Xavier, né? Se quiser, eu posso ler o poema, é pequenininho. Leia. A- Afrontando o aguilhão torvo e escarninho, de sarcasmos e anseios tentadores, ei-lo que passa sob as grandes dores, na grade estreita do terrestre ninho. Relegado às agruras do caminho, segue ao peso de estranhos amargores, acendendo celestes resplendores, atormentado, exânime, Sozinho. sozinho. Anjo em grilhões de carne, errante e aflito, traz consigo os luzeiros do infinito, por mais que a sombra acuse, gema e brade. E servindo no escuro sorvedouro, abre ao mundo infeliz as portas de ouro para o banquete da imortalidade. Coisa magnífica, magnífica. O que Chico é Xavier. interessante é, o que é interessante, Bruno, é que eu já pensei nesse detalhe, para a gente pensar também, que esse poema foi escrito em 51. Em 50, Deus e o Universo já estava escrito. Não havia sido publicado ainda, né? Mas é uma obra que já estava, o Balde já tinha recebido, já estava toda posta em papel. E é a obra justamente que entra nessa temática que gerou a grande divergência, né, a grande separação e do movimento. Mas quando o Chico escreve isso para ele, os espíritos, né, dão essa mensagem, essa obra já estava materializada no mundo, só faltava a publicação aí. Deus e Universo. Uma obra que merece ser lida também e Alice, meditada. só um ponto de curiosidade, porque você citou o Chico Xavier, a única vez que recebeu uma psicografia, né, uma mensagem de Francisco de Assis, dirigida ao professor Ubaldi, um poema Exato. como este. E houve um momento de frisson, porque o Chico afirma que, acompanhando ali o Balde, né, se encontrava a irmã dele, Maria, né? Aí o Balde Isso. disse, mas minha irmã está viva, Chico. E todo mundo ficou assim. Aí o Chico disse que era outra irmãzinha que havia desencarnado logo depois de nascer. Isso. E aí Pedro Balde fica, né, assombrado, né? É Uhum. uma... Mas tá, É, ele volta para a Itália, só que quando volta fica macambuzo, né, rapaz? Então, senti uma falta do Brasil, é. né? E Aquele sua voz acolhimento. previu a vinda dele para o Brasil. Sim. Ele viria, então ele Uhum. vai voltar para o Brasil e vai viver aqui, em São Vicente, Célula Mater, né? Eu queria que Pela você Mata do falasse Brasil. até, eu não vou dizer, vou deixar tudo para Thales. Ele vai morar num edifício, que o título é uma coisa dos céus, mas eu queria que você falasse quais foram essas dificuldades imensas e desafios que ele teve nos 2 primeiros anos aqui no Brasil, Thales. Sim, exato. Aconteceu exatamente isso. Ele vem para o Brasil a convite dos espíritas, né? Ele se sentiu muito bem acolhido aqui, né? Se sentiu em casa. Há um registro no livro do Ranieri, é um diálogo que o Ranieri teria tido com o Chico, onde o Chico fala assim: Ranieri, o balde não deve vir, o balde vai vir e vai sofrer muito. Não sei se você conhece esse relato. O balde vai vir para o Brasil, vai sofrer muito. Né? Então você vê que o Chico ele vislumbrava que o balde ia passar maus bocados vindo para o Brasil, como de fato foi, porque quando ele vem com a família, se muda, né? Ele tinha acabado de se aposentar, então coincidiu, entre aspas, né? Coincidiu o fato dele ter se aposentado e a data que ele se muda. Assim que ele chega, ele recebe lá o apartamento, né, que as pessoas tinham prometido a ele, no edifício Nova Era, né? Esse é o nome do edifício. E só que com o passar do tempo ele foi vendo que várias promessas que as pessoas fizeram para ele, né, de que o acolheriam, que dariam assistência, né, de que ele teria eh, uma adaptação relativamente tranquila ao Brasil, não se cumpriu. O próprio apartamento onde ele morava, que ele achou que as pessoas tinham, né, ele havia recebido, assim, na verdade ele tinha que pagar, tinha que quitar esse apartamento, ele não tinha dinheiro, ele chegou a ser cobrado para devolver o apartamento. E o que queria fazer? Onde é que ele ia morar, né? Então, ele passou situações muito complicadas do ponto de vista material, mas sempre com muita serenidade, com muita resignação, sempre afirmando, né, que ele confiava na sua voz, que ele confiava naquele que havia prometido, né, que tudo se passaria de maneira que ele conseguiria dar continuidade à sua missão aqui no Brasil. Então, acontece um fato muito interessante, que inclusive, que uma pessoa fica sabendo dessa dificuldade material dele e doa um cheque
O nome dele é Benedito Zancanner, de São Paulo. Ele doa num cheque para Petrobaldi um valor que acabou sendo exatamente o valor que era correspondente ao do imóvel, ao do apartamento. Então, sem saber. Então, coincidiu exatamente até nos centavos o valor que era necessário para ele quitar a dívida. Então foram 2 anos de adaptação assim, muito difícil, né? A filha dele acostumando-se com português, tenta procurar emprego, tem dificuldade de conseguir emprego também. Mas no final das contas as coisas acabam se estabelecendo e ele consegue, a partir dali de 1954, 55, dar continuidade às obras. Tanto que ele só vai publicar um livro, ele publica, né, o Deus e o Universo, ele é de 50, 51. O próximo livro acho que é de 55, é o Comentários mesmo, né? Comentários e Profecias. Então, esse período turbulento que ele passou aqui no Brasil acabou não sendo muito propício para ele produzir as obras. Thales, me diga uma coisa: há um momento que o Pietro Baldi vai oferecer a obra em Brasília, em pleno Congresso Nacional. Sim, existe esse registro, né? Há o registro nas atas, inclusive, lá, uma sessão especial. Eu não me lembro a data exatamente, mas ele faz uma oferta da obra ao Brasil e aos povos da América Latina. Assim, a minha obra está aí. Usem-na como, né, como vocês aproveitem dela. Ela não é uma obra partidária, ela não defende nenhuma bandeira, ela é apenas uma obra de espiritualidade, né, de revelações espirituais, cristocêntrica. Ele fez questão de frisar isso o tempo todo, né, que a obra que ele escreveu era uma obra cristocêntrica. O ponto de convergência, né, o eixo central da obra é a figura, né, e o pensamento e, enfim, a revelação que nos chegou por intermédio de Jesus Cristo. E nesse discurso no Congresso Nacional, ele tem uma gratidão e declina ali que uma das primeiras revelações que ele teve, né, sobre a evolução espiritual foi de O Livro dos Espíritos. E ele dizia Ah, que exato. deve muito a Allan Kardec, né? Exato. Ele falou que nos primeiros momentos em que ele começou a voltar a sua atenção para os temas da espiritualidade, o entendimento da reencarnação foi assim uma chave. E o entendimento da reencarnação veio com a leitura exatamente do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Thales, Muito aí bacana. não só a entrevista. Infelizmente, nesse mundo da matéria, tem que chegar o fim da vida de um homem extraordinário como esse, né? O fechar das cortinas. E eu queria que você contasse, Thales, porque o Pietro Baldi previu com imensa antecedência, 16 anos de Uhum. antecedência, como ele É, descreve na obra Profecias, né? profecias, O exato. seu desencarne, a sua volta para o plano espiritual. E aconteceu do jeitinho que ele disse, logo depois de ele terminar a obra Cristo. Uma obra, Exato. ele fecha a obra dele, tanto italiana como brasileira, com Cristo, né? Então Exatamente. foi isso mesmo, Thales. Ele previu. Sim. Ele identificou um padrão, né, e projetou para o futuro. É como um cientista faz, né? Ele identifica um padrão no fenômeno, o movimento dos corpos celestes. E você prevê que vai ter um eclipse daqui a um certo tempo. Você prevê que vai ter uma conjunção de planetas. Foi basicamente isso que ele fez, né? Olhando para a sua própria vida, ele entendeu que ela estava dividida em períodos de 20 anos muito claros. Ele pegou-lhe os 5 primeiros anos da infância dele, ele nasce em 1886. Então, em 1891, seria o início do primeiro período com 5 anos, até 1911, quando ele completa 25 anos. Seria aquele período da formação cultural exterior do mundo, aquela primeira fase de 20 anos. Uma segunda fase vai de 1911 a 1931, que ele chama de período de maturação interior. É o momento da dor, é o momento da dificuldade de lidar com a riqueza, dele querer se livrar desse peso e poder se dedicar exclusivamente aos temas do espírito. Essa dor íntima, né, essa maturação na dor interna que ele tanto relata nas suas obras, pega essa janela de 11 a 31. Depois vem a fase de 31 a 51, quando ele está morando em Gubbio e produz toda a obra italiana, né? Os 10 primeiros livros foram nessa janela de tempo. E ele vem para o Brasil em 51, 52 e pensou, então eu devo ter um quarto período de vida, né? Uma quarta fase, que vai agora até os 51 até 71. Então eu devo continuar minha obra no Brasil nesse período. Quando eu terminar a última obra em 71, no Natal, eu devo desencarnar logo depois. Ou devo ter um prazo aí de 5 anos, como eu tive os 5 anos iniciais da encarnação, para completar? Ele coloca essa hipótese no ar, mas ele
ele canta essa pedra aí, né? Que provavelmente ali de 71 para 72 se daria a desencarnação dele. E de fato, como você bem falou, ele termina a última obra em 1971, no Natal. Interessante que foi um livro não que ele escreveu, foi um livro que ele gravou. Ele já estava muito debilitado, 84, 85 anos, né? Então ele gravava o texto, acho que era isso mesmo. Depois ele mesmo transcrevia. Ele não conseguia bater na máquina, acho que era isso. Então, ele transcrevia de próprio punho e depois a filha ia e datilografava. Acho que era algo assim, não me lembro exatamente agora. Mas era um processo que foi difícil para ele. Tanto que ele deixa a obra só é publicada póstumamente, ela não foi publicada com ele em vida. A obra inteira, os 24 livros, né, não foram publicados com ele em vida. Foi o trabalho do José Amaral depois, né, que capitaneou isso aí. Mas exatamente aconteceu isso em 71, né, dezembro, ele termina a obra em 72, fevereiro de 72, ali por volta do, não lembro o dia exatamente, ele contrai um enfisema pulmonar, né, ele apresenta sintomas de enfisema pulmonar, vai ser hospitalizado e dali a poucos dias, no dia 29 de fevereiro, né, logo no dia 29, no ano bissexto, era madrugada, era meia-noite e meia mais ou menos, ele dá seu último expiro a maneira do que aconteceu, como ele relatou no livro História de um Homem, que é o quinto livro dele, onde ele relata, né? Ele já previa como é que seria a morte, alguns aspectos. E é isso, né? Finda-se a trajetória de Ubaldi exatamente como ele previu no livro Profecias, em 1972. Ele parte desse mundo com serenidade, com tranquilidade, né? Há um relato muito bonito trazido pelo amigo dele, Cláudio Picásio, está no livro do José Amaral também. Vale a pena conhecer, né? Assim, a serenidade também da filha que estava ali no momento, a Agnese, entendendo tudo que estava, né, que a missão se cumpriu, a obra foi deixada, a semente foi lançada, agora é o desdobrar da obra, né, ao longo dos tempos. O Cláudio Picasio disse que até a cidade parecia tomada de paz, né? Sim, O ambiente em volta. Mas, Charles, você falou que até o Chico teve receio que ele viesse para o Brasil, mas ele uhum, veio. Com sim, dificuldades ou não, ele teve uma ajuda substancial do Benedito, né? sim, Zancana com já estava certeza, né? lá, o aporte, né? O aporte financeiro foi Foi essencial, é. uma coisa significativa, né? Uhum, Eu tô querendo colocar aqui o elemento humano. Não tem muito o que reclamar, não, né? Mas veja bem, pois meu é, querido Thales, Pietro Baldi, apesar da dificuldade toda, né? O Zé Amarel se refere, vincula o Baldi ao terceiro milênio, né? Pietro Baldi e o terceiro milênio, sim, porque nessa obra Nova Civilização do Terceiro Milênio, o Baldi se refere que sim, o Brasil está fadado a ser o berço de uma nova civilização. Ele vai, concorda com Humberto de Campos. É isso mesmo, Thales? perfeitamente, né? A revelação da missão coletiva de um povo que está lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma obra belíssima. Penso eu que pouco valorizada, ela merecia mais atenção de nós espíritas. E é exatamente isso. Desde quando o Baldi, lá na sua tese de formação em direito, escolheu trabalhar um tema que envolvia a Itália e o Brasil, desde o momento em que ele entende que o Brasil vai ser o berço dessa nova civilização e se muda para cá, justamente para São Vicente, né, a célula máter onde nasceu o país. Tudo isso só mostra essa conjugação de elementos do plano superior para evidenciar cada vez mais, né, a obra do Baldi, ela está no Brasil e está se propagando para o mundo aos poucos, né? O Instituto Pietro Baldi publica a obra toda atualmente aqui, ele fica sediado em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. é, Traduções são feitas para outros idiomas, há eventos que hora ou outra acontecem em países aqui da América Latina. Já teve um seminário, eu lembro de um congresso que aconteceu na Venezuela há alguns anos, já houve um evento em Portugal também. Mas assim, o centro onde a obra está estabelecida, de fato, é o Brasil. É um movimento pequeno de pessoas, são poucos, né, como a gente falou aí no começo. Você vai conversar assim com os espíritas, são poucos os que leram, são muitos os que criticam, né, sem ter lido. Eu não vejo problema em haver as críticas elas são importantes mesmo, mas é importante que a gente conheça, né? Entender por que que um homem desse vem para o Brasil, encontra Chico Xavier, né? Ele caminhou o litoral inteiro durante o ano de 51 fazendo conferências, acompanhado pelo Clóvis Tavares. Clóvis Tavares aprendeu italiano, autodidata para poder fazer a tradução, que o Baldi não falava português.
né? E eles fazem esse périplo pelo litoral brasileiro, né? Do sul ao norte, trazendo essa mensagem, trazendo essa revelação. Então, é para a gente pensar, né? Thales, já que E você valorizar. falou desse périplo, né? Há uma passagem na praia, lá em Atafona, que por Uhum. uma única vez o Pedro Baldo deixou a barba crescer, né? É. Andou com um cajado e ventilou-se. Eu acho isso, não tem nada demais. Essas Uhum. hipóteses, embora Hipóteses. possa ser até plausível, né? Que ele Uhum. teria sido o apóstolo Pedro reencarnado. A Uhum. gente sabe que ele fora o Frei Leão, Frei mas o Leão. apóstolo Pedro ventilou-se isso também, né? Sim, é. Frei Leão, essa revelação está até num livro do Francisco de Assis, do Miramês, fala disso, né, do balde ser o Frei Leão, daí a vinculação dele tão forte com o franciscanismo, né, com a figura de Francisco de Assis. Tem um relato muito interessante no livro Meimei, Vida e Mensagem, que é um livro do Arnaldo Rocha, que foi escrito pelo Wallace Leal, que está fazendo 100 anos agora esse ano, né? 100 anos de Wallace Leal, uma figura importantíssima do movimento, também pouco conhecida, deveria ser mais conhecido. O Wallace escreve, ele começa o livro Vida e Mensagem relatando o encontro que ele teve com o Balde, quando o Balde veio para esse périplo de palestras no Brasil. Ele diz que no momento em que ele encontra o Balde, a figura do Balde irradiava uma coisa muito boa, né? As pessoas ali em volta ficavam magnetizadas, e o Balde chegou perto do Wallace, afagou os cabelos dele assim e falou com ele: Eu nunca senti uma energia tão franciscana em uma pessoa como eu sinto em você. Então, olha que interessante, né? Então, a gente vê essa família espiritual toda aí, né? Então, o Wallace fazendo parte dessa família espiritual também. Certamente deve ter tido a sua vivência junto a Francisco de Assis, como o Frei Leão, o Pietro Baldi teve. E essa conjectura, essa hipótese, como você falou, né, dele ser a reencarnação do apóstolo Pedro. A gente sabe que Chico Xavier disse, em mais de uma ocasião, isso está relatado em livro, inclusive, que não houve um século da história, desde a vinda de Jesus, em que pelo menos um apóstolo do Cristo não estivesse reencarnado, né? Então isso é interessante. Então, pode ser que o balde seja a reencarnação de Pedro? Pode, né? Há indícios nessa direção, né? Se a gente buscar essas sinalizações, a gente consegue identificar alguns pontos. Então, é uma hipótese plausível, eu diria. Se é ou se não é, Pois é. a gente vai descobrir em algum momento, quando retornarmos para o outro lado, ou quando a revelação espiritual ficar cada vez mais evidente para nós coletivamente. Por favor, não Mas, vamos criar, né, Thales, uma não, polarização de jeito nenhum, né? dos pedrianos e não pedrianos com relação à figura Exato, de Ubalde. né? Então, o importante é que a gente vê nele a figura de um grande missionário do Cristo, né? Um coração apostolar. Isso aí é fora de dúvida. Pietro Baldi era a expressão de um apóstolo. Ele entregou a sua vida para isso, né? Se submeteu a esse sacrifício de vir ao Brasil, passou os maus bocados que ele enfrentou, né? E sempre com fé, com confiança, com a certeza de que não era ele, ele era só o canal. Ele estava só aqui como instrumento, havia forças superiores que o utilizavam para trazer essa revelação, intensificar cada vez mais essa revelação espiritual no mundo, né? Em paralelo com a obra do Chico, com a obra de tantos outros médiuns aí grandiosos. É, Bem, meu querido amigo Thales, pessoal, eu converso muito com o Thales já há um bom tempo, né? Thales, você conhece aquele ditado que treino é treino, jogo é jogo? sim, Conhece, né? conheço. Eu queria dizer para mim que eu adorei o clima baldiano. A gente está envolto aqui numa psicosfera. Eu não sei se algo pode ter passado para vocês, né? Mas eu tive com Thales e me permita dizer, essa alma tão surpreendentemente bela, né? Porque treino é treino, jogo é jogo, né? Eu converso muitas coisas com o Thales, mas eu estou surpreso, né, com a tua acuidade, né? Didática de professor também, graças a Deus, mas a gente aqui fizemos uma boa síntese. Eu não sei se é uma grande síntese, É uma mas grande uma boa síntese. síntese da vida e da obra de Ubaldi a gente alcançou, eu tenho certeza, né? Sim, Meu irmão, gratidão por tudo. Tamo junto para gratidão é outras minha. empreitadas, tá Se bom? Deus quiser. A gratidão é minha e o que eu falo, se eu puder falar algo para finalizar, é
Busquemos conhecer a obra, busquemos conhecer. Peguemos A Lei de Deus, leiamos, peguemos um outro livro, mas tá aí, né? Tá posto, foi trazido para nós. Busquemos conhecer. Não precisamos concordar, né? Mas a revelação está trazida. Bom, então sempre é primazia aqui o final, viu, Thales? Vou pedir Sim, para você captar as noures e fazer a nossa oração final. vamos lá. Então nós vamos agradecer a nosso Senhor pela sua misericórdia infinita para com todos nós, os teus aprendizes, aqueles que têm buscado te seguir, mestre. E para facilitar o nosso caminho, tu tens enviado os teus grandes mensageiros, os teus emissários celestiais, que nos auxiliam, nos estendem as mãos com a sua experiência maior, nos ajudando a realizar o caminho da redenção, da purificação espiritual, da transcendência, da edificação do reino divino em nossos corações. Que as luzes excelsas que vertem do teu coração, que foram trazidas por nós através da revelação do professor Pietro Baldi, nos auxiliem em nosso amadurecimento espiritual, em nossa compreensão das leis da vida e em nossa comunhão cada vez mais intensa e profunda com o teu amor e com a tua verdade, Senhor. Nos envolve na tua paz e nos guie sempre pelos caminhos da vida. Que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, esse foi o último programa do nosso canal nesse ano maravilhoso de 2024. Desejo a Thales um feliz ano novo, viu, Thales? Um Obrigado. 2025 repleto de bênçãos para todos vocês também. O ano bom de 2025 vai ser melhor que 2024, com certeza, né? Quero dedicar, como sempre faço, esse programa ao espírito imortal da minha mãe Eva, que habita os planos espirituais. Minha mãe, te amo. Tudo que faço, espiritualmente dedicado a ti. Meu amigo Thales, Thales é torcedor do Corinthians, do Fluminense, né? Disse 10 times aí que ele gosta, aí não vale, viu? Um abraço, Thales, viu? Um abraço, Tudo de abraço bom. meu. Obrigado, viu? Feliz Natal, feliz ano novo. Tamo junto. Até Tamo a junto. próxima, se Deus quiser.